Eu quero ler um versículo da palavra do Senhor. Você que está em casa, que porventura tem uma Bíblia, você pode abrir aí em Lucas 19. Lucas 19, versículo de número 9 e versículo 10. Lucas 19, versículo de número 9 e 10, que diz assim: E disse-lhe Jesus, hoje a salvação chegou a esta casa, pois o homem também é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Amém? Lucas 19, versículo 9 e versículo 10. Louvado seja Deus. Queridos que estão nessa tarde, estão ouvindo esse som, terminamos de ler a palavra do Senhor, onde a palavra de Deus nos diz que o Filho do Homem ele veio buscar e salvar aquele que se havia perdido. Mas em meio século que nós estamos vivendo, o século 21, e nós nos deparamos, louvado seja Deus, com pessoas que às vezes contam o seu testemunho, fala da sua vida, o que aconteceu, o que Deus fez na sua vida, o quem Ele era e agora o que Ele é. E Jesus, por sua vez, ele chegando, louvado seja Deus, na casa do homem por nome Zaqueu. Aquele homem era um publicano, um cobrador de impostos, era um homem bastante rico, mas era um homem que adquiriu a sua riqueza em meio de cobrar impostos, além daquilo que ele não podia cobrar, e a qual na época a população não gostava daquele homem. Era conhecido como homem salteador, ou conhecido como ladrão lá na circunvizinhança que ele morava. E ele, sabendo que Jesus estava passando por ali, ele, por ser de pequena estatura, ele subiu numa árvore para que ele viesse ver Jesus, qual o povo tanto seguia, qual o povo tanto falava. E a Bíblia diz que Jesus, ao passar, chama ele: Zaqueu, desce-te depressa, que hoje me porvém pousar em tua casa. E a população, por conhecer Zaqueu, disse: olha, o Jesus, louvado seja Deus, ele vai repousar na casa de um homem pecador. E Jesus, por conhecer, por ele ser onisciente, ele conhecia o pensamento e a murmuração da multidão que o seguia. Ele dissera: o Filho do Homem veio buscar e salvar aquele que se havia perdido. Livro de Mateus, capítulo de número 9, versículo 12, Jesus ele diz: os sãos não precisam de médico, mas sim os doentes. E de aprender o que significa misericórdia. Porque eu não vim chamar justo, mas sim eu vim chamar pecadores ao arrependimento. E nessa tarde aqui não é diferente. Estamos todos reunidos aqui, louvado seja o nome santo do Senhor, para dizer para você que Jesus ele veio buscar e salvar aquele que se havia perdido. Jesus, às vezes, ele veio buscar aquele que a humanidade, louvado seja Deus, olha e diz: esse daí não tem jeito, esse daí só a morte. Ou às vezes aquele que a humanidade olha e por sua vez de frente dá risada, abraça, diz que respeita, mas lá no seu interior, no seu coração, não vem a hora daquela pessoa ser morto, ou sumir, ou ser preso, ou sair da sociedade. Mas eu quero dizer para vocês que Jesus ele veio buscar aquele que ninguém dá nada, aquele que a humanidade quer ver morto, aquele que alguém olha e diz que não tem jeito. É esse que Jesus ele veio buscar. Porque alguém pode falar: mas aquela pessoa, aquele camarada, ele era um ladrão, ele era um traficante, ele era um drogado, ele era uma prostituta, era. Hoje é um pastor, hoje é uma missionária, hoje está na igreja. Não, mas que Êxodo tinha a morte de Cristo, que ele verteu o seu sangue na cruz do Calvário. Às vezes o povo enxerga, mas não entende que Êxodo tinha que o Senhor pegasse alguém, às vezes nasceu um jovem, ele cresceu, se criou, da escola para casa, de casa para a escola, se formou na faculdade, é um homem bem sucedido e se converteu na rua dele, todo
mundo ia olhar e ia dizer: esse daí tinha tudo para ser crente, esse daí foi um bom menino, esse daí foi bem criado. Não, mas que esse tinha o poder de Deus. Jesus veio buscar e salvar o que se havia perdido. Aquele que alguém olha e diz: não tem jeito, Jesus chega e diz: tem jeito. Aquele que a humanidade olha e diz: assim daí já era, acabou para ele. Jesus chega e não acabou não, agora vai começar a minha obra. Ele faz isso para mostrar para mim e para mostrar para você que ele está no controle do universo, que ele está no controle do planeta Terra. Mas é preciso eu e você abrir nossos olhos, abrir nosso entendimento e ver que o Deus a qual criou o universo, ele está no domínio, ele está no controle de todas as coisas. Eu observo quando o Senhor ele diz assim: eu não vim para os sãos, sim para os doentes. Porque o são não precisa de médico, mas sim os doentes. Mas que tipo de doença é essa que Jesus estava falando? Jesus estava falando de uma doença por o nome pecado. Quantos nos dias atuais que vivemos está oprimido no pecado? Mas que tipo de pecado? Nos vícios. Quantas pessoas você conhece que ele fuma e ele sabe que o cigarro dá câncer, que ele vai morrer, e ele não consegue parar de fumar? Quanta pessoa vocês conhecem que está na droga, está no crack, está na cocaína, e ele não consegue largar aquele vício? Mas Jesus ele veio para mudar a situação, para mudar a história. E ele disse: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Ainda me lembro que quando eu saía na virada de noite, alguém dizia: ninguém sabe, vamos receber só a notícia amanhã, ele não volta mais para casa. Mas o Deus a qual nós servimos, o Deus a qual me chamou, é o Deus que transforma, é o Deus que liberta, é o Deus que pega aquele que não tem esperança e mostra que há esperança, porque ele veio para mudar e para mostrar para mim e para você que ele tem poder de transformar, que ele tem poder de libertar, que ele tem poder de curar, ele tem poder de tirar do crack, ele tem poder de libertar da cocaína, ele tem poder de libertar da maconha, ele tem poder de reatar a união da família, ele tem poder de fazer o filho que é desobediente passar a obedecer o pai, passar a obedecer a mãe. Mas é preciso a humanidade ver isso, enxergar e se arrepender. Às vezes a gente fala assim: eu não tenho pecado, eu tomo uma cervejinha só, eu fumo meu cigarro, não incomoda ninguém. Mas você destrói a si próprio. Jesus, quando ele disse: hoje vem posar em tua casa, porque esse também é filho de Abraão. Deus ele tem uma promessa para você. Ele criou você não para você destruir seu corpo na cachaça, no cigarro, nas drogas. Ele criou você, louvado seja Deus, e ele quer habitar dentro de você. Às vezes esse vazio que nós viramos à noite curtindo, tentando preencher essa tristeza que nos incomoda. Esse lugar é o lugar do Espírito Santo, que está vazio, ele quer habitar em você. Não importa que você seja pecador, não importa que você tenha praticado, não importa que você venha praticando, o importante é que Jesus ele veio para você. Ele não veio para os são não, ele não veio para o justo não, ele disse que veio para os pecadores. Ele veio chamar pecadores ao arrependimento. Mas é preciso nós reconhecer o nosso pecado, é preciso nós nos despertar e entender